Olá a vocês, a última vez que nós nos encontramos eu estava o Paulo Rabiola, eu estava parecendo um bagaço de laranja por conta dos efeitos da vacina. Agora eu estou ótimo, cheio de energia. Hoje à noite nós vamos nos encontrar para aquele nosso bate-papo, para nosso encontro tira dúvidas. Mas agora a nossa videoaula sobre a peculiaridade dos ingleses, né? Esse livro aqui do Thompson, do E.P. Thompson, A Peculiaridade dos Ingleses. Existem outros artigos dentro desse livro. Eu espero que vocês tenham lido o livro inteiro, inclusive os outros artigos. Não era necessário, e aqueles que não conseguiram ler, que estão sem tempo para ler, pelo menos leiam o capítulo 2, o capítulo 2 da Peculiaridade dos Ingleses. Embora seja apenas um artigo, né, caso vocês estejam com muita sobrecarga de material, ao menos leiam o capítulo 2 da peculiaridade, né, do artigo A Peculiaridade, que está dentro deste livro, que tem outros artigos. Não precisa ler todos os artigos. Quem leu todos os artigos, melhor. Quanto mais vocês leem, mais é a capacidade de amplitude do conhecimento em humanidades. Né? Uma pessoa das humanidades que não gosta de ler, talvez esteja fora da área, esteja na área errada. Eu vou começar, entretanto, com um outro livro do E.P. Thompson, não confundir, né, um outro livro do Thompson chamado Senhores e Caçadores. Né? Não precisam ler esse. Claro, eu estou citando para que, se alguém tiver a vontade de expandir e esteja com tempo sobrando e goste de ler, é um conselho, vamos dizer assim, que vocês leiam o Thompson. É uma leitura prazerosa, pelo menos para mim. Bem, o Senhores e Caçadores já é uma tese mais, vamos dizer assim, mais consistente sobre os conflitos sociais existentes nas ocupações das florestas da Inglaterra. Nada mais, vamos dizer, contemporâneo e moderno do que isso. É a ideia desse conflito, né, que está posto aqui entre senhores e caçadores. Ou seja, os históricos proprietários da terra e os trabalhadores que lidavam com a exploração daquelas terras. Né? Por isso, esse é um texto que talvez, sob a perspectiva da metodologia de ciência social, seja um texto que precisa ser revisto, já que nós estamos vivendo uma nova guerra contra as terras dos povos originários no Brasil. Mas, dito isso, né, não nos interessa o debate do conflito. Claro, sempre me interessa o debate do conflito, mas especificamente aqui nessa disciplina, o que me interessa é a gente começar a compreender esse métier, essas particularidades das ciências humanas. Ou seja, a introdução às ciências humanas já dando para vocês alguns caminhos que as ciências humanas podem seguir. Então eu vou ler um trecho desse livro, um pequeno trecho desse livro, das consequências e conclusões desse livro. O Thompson vai dizer, né, lembre-se, é uma luta histórica entre a nobreza inglesa, tradicionalmente aquela nobreza dos estados absolutistas, e essa nova classe social que emerge primeiro em todo o mundo, que é a burguesia inglesa, né, os comuns. E esse grande conflito entre as tradições do medievo e do antigo sistema colonial e esse avanço ao capitalismo. Então, como as estruturas e as superestruturas vão se transformando, seja na Inglaterra, ou seja em outro espaço, em virtude da transformação, de virtude do avanço e do desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, quanto mais nós nos inserimos no capitalismo, né, maior é a necessidade de transformação, inclusive da ideia de propriedade. É essa ideia de propriedade que eu vou evocar quando nós estudarmos a peculiaridade dos ingleses. Então, vamos lá. Mas essa subsistência dependia da sobrevivência de direitos de uso pré-capitalista. Ou seja, antes do capitalismo, né, a modalidade do uso das florestas, a floresta de Windsor, por exemplo, que é do rei, era do rei da Inglaterra, ou da rainha, depende do momento, ela era invadida, as pessoas entravam lá para pegar as caças que deveria ser especificamente do rei. Né? Ou seja, nem a propriedade do rei,
Em virtude do avanço do capitalismo, em virtude do avanço do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, nem a propriedade do rei era infinito, né, justificada como sendo a propriedade do rei. Ou seja, se transformavam as legislações para tentar proteger a propriedade real, mas ao mesmo tempo o avanço do desenvolvimento do capitalismo fazia com que se forçasse para que a propriedade real fosse diluída entre os comuns. Né? Então, voltando à leitura, já atrapalhei 2 vezes. Né? Pré-capitalista sobre a terra, ou seja, a ideia de propriedade vai se transformando do pré-capitalismo ou do sistema feudal, ou do pré-capitalismo, no antigo sistema colonial, ou do sistema colonial, ou do sistema capitalista. Então, essa transição no tempo e no espaço muda, inclusive, a ideia de propriedade. Né? Essa ideia de propriedade que alguns têm como absoluta, né? Esta terra é minha porque eu herdei, esta terra é minha porque eu trabalhei, né? Não é verdade nem para o rei. Né? Então, novamente, é a 4ª vez que eu interrompo. Vamos continuar, agora eu vou até o final. Pré-capitalista sobre a terra e de uma forma de organização social como a que contava com os antigos tribunais florestais. Veja, o direito, o tribunal vai se transformando ao longo do tempo. Novamente, 5ª vez. Oficiais judiciais e observadores que pudessem reconciliar pretensões conflitantes e direitos de uso sobre a mesma terra e madeira. Sem essas formas, por mais injusto que fosse o seu funcionamento, os situados nos degraus mais baixos da hierarquia só poderiam defender suas pretensões à força ou pelo roubo. Poderiam fazê-lo, e por algumas décadas com algum êxito, conforme a época e as circunstâncias, a luta entre os guardas e os caçadores clandestinos, os cortadores de turfa e os intendentes, podia oscilar entre esta e aquela forma. Enquanto isso, as próprias vigas do teto, que abrigava sua economia prática, vinham sendo carcomidas pelo dinheiro e pela lei sobre suas cabeças. Durante o século XVIII, as subversivas decisões judiciais mostraram que os advogados tinham se convertido às noções de absoluta propriedade dos bens e que a lei, onde quer que se encontrasse a menor dubiedade, abominava as confusas complexidades de um direito de uso simultâneo. E os modos capitalistas transformavam os cargos, direitos e prerrogativas em somas redondas de dinheiro, podendo ser comprados e vendidos como qualquer outra propriedade. Ou melhor, os cargos e direitos dos grandes assim se transformaram. Os dos guardas reais, bispos, senhores dos domínios. Os direitos e reivindicações dos pobres sequer foram examinados. Recebiam uma compensação mais superficial, manchada de condescendência e envenenada de caridade. Muitíssimas vezes eram simplesmente redefinidos como crimes: caça e pesca clandestina, roubo de lenha, invasão. Dito isso, voltamos à peculiaridade. Né? Por que eu escolhi esse capítulo? Né? Por que eu escolhi esse artigo? E por que eu estou focando no capítulo 2? Bem, especificamente porque eu quero consolidar a ideia de transição. Né? Como a estrutura e a superestrutura vai se transformando no tempo. Né? E as análises sociais devem interpor a ideia de que isso nem sempre é verdade em todos os espaços. Então, é consolidar, né, na cabeça de vocês a ideia de que os objetos se transformam, se modificam, e os conceitos sobre os objetos se transformam e se modificam. Ao longo do tempo, na Inglaterra, ao longo do tempo,
em outra esfera. Ou seja, novamente estou repetindo para mantra, para consolidar, né? A ideia do tempo e do espaço nas ciências humanas é vital. Né? Ou seja, nem sempre uma teoria que é utilizada nos Estados Unidos pode ser utilizada em redenção. Mesmo se eu penso no mesmo tempo. Né? Qualquer que seja a ideia. Né? Essa comparação ela é esdrúxula. Né? Quando eu vejo, sei lá, um presidente de um país latino-americano falando de que devemos seguir o modelo dos Estados Unidos, é um equívoco. Né? É um equívoco teórico, histórico. Teórico não, que determinado presidente desse país sul-americano não tem nem teoria, nem história, nem nada. Enfim, vamos mudar de assunto. Vamos pensar em coisas boas. Nada de coisas ruins na nossa aula, porque eu já estou ótimo. Então, o que é importante é a gente compreender essa relação entre estrutura e superestrutura e como elas se transformam. Né? Trabalhá-las, sim, começar a trabalhar. Que isso pode ser não, foi Marx que definiu isso como uma forma de se fazer os estudos de ciências humanas. Né? Essa é a lógica geral do materialismo histórico. O Anderson, ele vai se preocupar vai escrever, inclusive, um livro chamado Origins, né? As origens. Muito sutil a ideia de que essa transformação do medievo para o capitalismo é a busca das origens, né? Quando eu digo que estamos vivendo a busca da origem, né? Eu estou me remetendo à ideia de que o renascimento é essa busca das origens, né? E aí, sei lá, eu posso pegar, por exemplo, o que acontece em 1500, quando você descobre, né, o Éden, você descobre o paraíso, você descobre essa manutenção do mito da origem. Mas não é isso que nós vamos debater agora. É a ideia da origem, e principalmente da origem da sociedade inglesa. Quando vai se estabelecer essa transição? Em resumo, quando a Inglaterra, e aí vai a pergunta da nossa atividade, que vai ser posta lá, mas vai forçar vocês a verem essa videoaula. Quando a Inglaterra começa a, de forma muito significativa, fazer essa transformação. Qual é a peculiaridade dos ingleses? Quando é que eles começam a fazer a transformação da superestrutura? Acompanhando, portanto, o desenvolvimento do capitalismo. Se eu penso, por exemplo, na Revolução Francesa, como sendo um marco histórico por ser uma revolução, um marco histórico de que a burguesia estava no controle, que a burguesia era muito mais forte do que a nobreza, fazendo com que na França se destitua e se decapitasse o rei. O rei e Marie-Antoinette de l'Autriche de Lorraine, o rei e a rainha, foram guilhotinados. Dizem que só se sente um frio, um calafrio no pescoço. Quem disse isso eu não sei. Absolutamente uma citação que a gente faz, mas não sabe a fonte. Melhor não saber. Essa é como essa cabeça do rei rolou muito antes entre os ingleses. Mas a rainha existe até hoje. No final, a rainha vive no tempo, em todos os tempos do mundo. Eu acho que ela já vivia, inclusive, entre os dinossauros. E continua lá, continua vivendo, já matou, já enterrou muita gente, mas a rainha continua lá firme e forte. Mas firme e forte, mas não é a mesma rainha.
Não é a rainha que tinha toda a floresta de Windsor aos seus pés. Não é a rainha que tinha todo o poder absoluto. Pelo amor de Deus, hoje só serve para as pessoas visitarem o Palácio de Buckingham, jogar uma fofoquinha. Uma ex-princesa que morreu num acidente de carro, estranho isso, né? Fica todo mundo assim, cogita uma coisa, cogita outra. Um chazinho. Uns casos aí que acontecem entre os filhos da Diana, a mulher dos filhos da Diana, enfim, fofocagem. Mas basicamente é o papel. O papel da rainha é muito diminuto se comparado ao papel, né, da primeira-ministra ou do primeiro-ministro. Então, como é que isso se estabelece na Inglaterra? Talvez seja a nossa pergunta para que vocês respondam na nossa atividade. Talvez não, é a nossa pergunta. Né? Para vocês tentarem um pouco descobrir qual é a peculiaridade dos ingleses. Para a atividade é isso. Responder o que está lá no texto do Thompson. Mas eu quero retornar um pouquinho à nossa vamos dizer assim, a nossa relação. Né? A ideia de propriedade. Né? Eu posso pegar qualquer categoria, escolher a propriedade. Gosto de trabalhar muito com trabalho. Vamos trabalhar ainda muito com o trabalho. Trabalho e a preguiça, por exemplo. Ou a propriedade e questionamento da propriedade. Sei lá, enfim, são categorias que a gente pode pegar e pode pensar elas no tempo e no espaço. A ideia de propriedade, ela se modifica. Qual é a propriedade das terras brasileiras? Por que não é dos originários? Por que aos originários se incube a ideia de que eles não merecem a totalidade da terra? Porque se a propriedade foi roubada em determinado momento, expropriada, ocupada, ou qualquer que seja a ideia, por que ela não pode ser ocupada hoje? Expropriada, roubada, invadida? Por que o conceito de propriedade modificou? Podia expropriar, e os herdeiros de hoje são expropriadores do ontem, e hoje não pode mais? Ou se eu penso na Inglaterra. Por que a fazenda, a floresta de Windsor, a floresta de Windsor, deixou de ser total propriedade do reino, ou do rei? A ideia da propriedade também se modifica. Né? Então essa concepção de que a propriedade é absoluta é uma toleima, é uma bobagem. Inclusive a ideia de propriedade pode ser uma bobagem. Né? Por que eu possuo 100 camisas? Por que elas são minhas? Não tem lógica nem ter 100 camisas, nem dizer necessariamente, talvez, que elas sejam minhas. Entre sociedades pré-colombianas, por exemplo, a ideia de propriedade é muito fluida. O que era de um era de todos. Não existindo, portanto, esse regramento sobre. Hoje não, hoje é meu celular, um telefone só que é seu. Antigo na minha época, eu sou velho, chamava-se Personal Computer, PC. O computador pessoal, esse com o cara que eu dou aula, meu aluno mais atencioso, é essa luzinha aqui na minha cara. E aquela luzona ali na minha testa. São essas duas coisas com quem eu... Ai, que saudade de uma aula presencial. Então parte dessa concepção da ideia de propriedade está vinculada ao indivíduo. Nem sempre é verdade. As terras comunais, elas eram uma característica de muitas sociedades, inclusive da sociedade inglesa. E aí, por que eu pego a peculiaridade dos ingleses? Porque exatamente os ingleses são os primeiros que avançam no desenvolvimento do capitalismo. A ideia de que uma propriedade era de todos, hoje não funciona. Hoje, cada um tem a sua propriedade. Dentro de uma casa, inclusive, dificilmente um irmão cede as suas camisas para o outro irmão. A propriedade deixa de ser
institucional e passa a ser a propriedade do indivíduo. Veja, mudou muito. Então, parte dessa superestrutura feudal, o direito, por exemplo, que controlava as florestas, o tribunal que controlava as florestas, por exemplo, ela se mantém. Mas se mantém, às vezes, deslocada do tempo e do espaço. Né? Então, é importante observar isso. Que parte da superestrutura, ela se mantém, mas se mantém muitas vezes de forma, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a ideia de ultrapassada, porque aí parece um pouco teleológico, né? Que o novo é sempre o que passou, o que é mais o que é mais importante. Nem sempre é o novo que é mais importante. Mas a ideia de que essas instituições, elas também vão sofrer pressões para que elas se mantenham, se conservem, mas que elas também se modifiquem, se transformem, se revolucionem. Vamos dar aquele recorte da videoaula para beirar na proximidade dos 20 minutos e retornamos na próxima parte, quando nós vamos consolidar esse capítulo do Thompson.